Como investir em imóveis na Europa sem precisar ir até a Europa, com pouco dinheiro e com retorno atrelado ao euro? Se isso te parece um pouco improvável, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te apresentar uma opção nova que nós temos no Brasil. E essa opção será ofertada, e eu falo será porque até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não está sendo ofertada, mas depois que eu levar esse vídeo ao ar, muito provavelmente quando você estiver assistindo inclusive, ele vai estar ou prestes a lançar, faltando poucas horas, ou já vai ter lançado. Mas calma aí, antes de tudo, deixa eu fazer uma pequena introdução. Existe uma empresa chamada Inco, que é uma empresa de investimentos coletivos. Começou lá com crowdfunding imobiliário e depois foi expandindo, né? Crowdfunding imobiliário é justamente os investimentos coletivos, que basicamente proporcionam que investidores menores ou com menor capital consigam acessar os mesmos investimentos que grandes investidores conseguem acessar simplesmente por ter um capital maior. E tem uma série de vídeos aqui no canal, inclusive avaliando a Inco, explicando como funciona, explicando projetos novos lançados lá e explicando opções como, por exemplo, opções de renda fixa rendendo mais de 20% ao ano. E como a Inco cresceu muito rápido, eles continuam criteriosos quanto aos projetos que eles aceitam na plataforma, e diga-se de passagem, é um dos motivos pelos quais eu falo da Inco aqui e não de outras concorrentes que topam, digamos que um leque maior, né? Tem um crivo um pouco mais frouxo em relação a aceitar projetos, o que acaba acarretando em uma certa inadimplência, e na Inco aqui o pessoal é bastante criterioso. Enfim, caso você ainda não conheça a Inco, é só você procurar os outros vídeos sobre a Inco aqui no canal. Ela é uma plataforma de investimentos coletivos. As empresas acabam ofertando formas de investimento dentro do aplicativo da Inco. Então, trocando em miúdos, é como se ela fosse uma corretora. E é justamente por estar se parecendo cada vez mais com uma corretora de investimentos que a Inco tem aberto outras possibilidades para outros tipos de investimentos, como por exemplo, debêntures, certificados de recebíveis imobiliários isentos, investimentos atrelados ao dólar e agora atrelados ao euro também. Esse que eu vou te mostrar aqui, por exemplo, é o modelo de participação, uma participação em um projeto. Ou seja, você não empresta dinheiro para a empresa como na renda fixa em troca de uma taxa lá determinada, pré-definida de juros. Você, nesse caso, está comprando participação em um projeto específico. É como se abrisse um CNPJ, e na prática funciona exatamente assim, somente para um projeto imobiliário, e o que der de lucro ali, você vai participar. Vai receber conforme o desempenho do projeto. Ele pode ser um lucro maior ou pode ser um lucro menor. Nós temos inclusive as projeções aqui. Só para você ter uma ideia, o cenário otimista projetado é de euro, ou seja, variação do euro, mais 25% ao ano. E isso, meus amigos, isento de imposto de renda, porque na prática entra como lucro e lucro não é tributado, né? O dividendo é isento. Diferente dos juros, que esses sim são tributados. E o projeto, esse que está atrelado ao euro, porque vai ser construído na Europa, é justamente um condomínio de luxo com 5 casas, um condomínio fechado, na região de Cascais ou Cascais, como diriam os nossos amigos portugueses, fica lá em Portugal. O VGV, ou volume geral de vendas, que é o total somado de vendas em valores, é de 8.855.070 euros. Isso para 5 casas vai dar aqui um ticket médio de 1.771.014 euros. Isso, claro, é o projetado com base em dados que nós temos hoje. As casas têm em média 295 metros de área privativa, ou seja, são casas de um bom tamanho. O investimento é feito através de um contrato de SPE, ou seja, um contrato com participação, tudo descrito lá, exatamente com as regras do jogo, como funciona, quem participa de quanto, quem administra o objeto e os objetivos desse empreendimento. E como eu falei anteriormente, por ser um contrato de SPE, por ser um contrato de participação onde os lucros serão divididos, ele é isento de imposto de renda. Inclusive tem um quadro comparativo, que é esse que está aparecendo aqui na tela para você agora, onde mostra os cenários aqui e a equivalência da rentabilidade caso fosse uma rentabilidade bruta, ou seja, com imposto de renda, só para você ter uma ideia aqui. Então nós temos aqui 3 cenários projetados, um cenário mais estressado, um cenário mais pessimista, onde a rentabilidade projetada é de euro mais 7% ao ano, nada mal, com um prazo projetado de 40 meses, rentabilidade bruta equivalente de euro mais 9% ao ano. Depois um projetado mais realista aqui, com euro mais 15% ao ano, 33 meses de prazo, que é justamente esse cenário com o qual eles estão trabalhando aqui, né? Óbvio que pode fugir para um lado ou para outro, equivalente aqui a euro mais 18% ao ano. E aqui abaixo a gente tem um cenário mais otimista, que mostra euro mais 26% ao ano, com prazo projetado aqui de 27 meses, equivalente a euro mais 30% ao ano. E vale lembrar que o euro aqui tem uma variação também, você precisa contabilizar. Por quê? Por exemplo, a médio e
longo prazo, a tendência é que o euro, que é uma moeda mais forte do que o real, se aprecie frente ao real. Só para você ter uma ideia, se a gente pegasse aqui o recorte dos últimos 12 meses, nós tivemos o euro saindo de R$ 5,60 para R$ 6,43. Ou seja, isso soma aqui quase 15% somente dentro desses 12 meses. Se a gente considera um cenário de alta do euro, o que é comum, nós vamos somar isso aqui àquela rentabilidade que está ali aparecendo depois do euro, isso nos cenários que eu mostrei para você. Pegando o exemplo daquele cenário projetado, se a gente tem aqui 15% de valorização do euro em um ano e mais 15% ao ano daquele cenário ali, a gente soma os dois e vai a 30% aproximadamente. Enfim, isso só para exemplificar. Você tem acesso a todo o material que a Inco disponibiliza lá dentro do aplicativo da Inco. Tem muito mais detalhes aqui sobre a empresa que está lançando esse projeto, sobre o projeto em si, sobre a cidade. Lá tem todo um estudo sobre a cidade em Portugal, sobre o preço de metro quadrado, sobre por que esse projeto é um projeto interessante e tende a ser bastante rentável. Enfim, você tem acesso a tudo que precisa antes de tomar uma decisão de investimentos, disponibilizado lá no aplicativo da Inco, que inclusive eu recomendo que você baixe ele aqui pelo link do canal, porque ele dá 1% de cashback sobre o seu primeiro investimento. Esse é um bônus, mas você precisa abrir a conta pelo link que está aqui na descrição. Eu também estou deixando aqui no comentário fixado. E aí você tem tudo, além das informações para investir também é por lá. Agora, sobre esse projeto aqui, tem duas coisas bem importantes que você precisa entender. Primeiro, já deu para entender que ele é uma forma não só de rentabilizar, mas também de proteção cambial. Uma proteção aqui em relação à desvalorização do real, já que ele está atrelado ao euro. E segundo, jamais invista quantias significativas para você em projetos assim, porque naturalmente eles têm um risco maior. Logo, você precisa ser um investidor inteligente e usar o benefício da diversificação a seu favor. Por quê? Porque na Inco você consegue investir a partir de R$500 em cada projeto. E isso ajuda demais na hora de diversificar e na hora de se proteger aqui. Porque afinal de contas, se você investe R$500 em cada projeto que aparece lá na Inco, ou cada um dos projetos que você avalia que vale a pena investir, você acaba ficando bem diversificado e todo o risco é mitigado. Se der problema em um projeto e você tem vários, isso não vai mexer de maneira significativa na sua rentabilidade. Você vai seguir ganhando dinheiro sem comprometer grande parte do seu capital. E como a Inco vai ter cada vez mais projetos lançando na plataforma, e já são vários aqui, toda semana a gente tem projetos novos, 2, 3, 4, 5 por semana, em reais, em renda fixa, pagando hoje mais de 20% ao ano, em dólar, em euro, isentos, enfim, a única forma de você ficar por dentro de tudo isso é baixando o aplicativo da Inco, porque aí você vai ter acesso em primeira mão aos materiais, antes inclusive de lançarem os projetos, e depois aos projetos de fato, porque eles não costumam durar muito tempo lá. E aí você pode escolher aqueles que fazem sentido para você investir dentro do aplicativo antes de liberar. Quando liberou, você já pode reservar o investimento, você inclusive não precisa ter dinheiro lá na Inco para investir, você reserva e aí vai ter lá o código Pix para você fazer posteriormente a transferência dos valores. É assim que eu faço, por exemplo. Aparecer um projeto legal, eu não transfiro nada para a plataforma de cara. Eu primeiro estou ali exatamente no momento em que ele lança, garanto ele, reservo e aí depois eu faço a transferência via Pix. Só um detalhe é que você precisa ser muito rápido, porque nós temos uma demanda muito maior do que oferta lá dentro do aplicativo da Inco e tem muito projeto que demora poucos segundos para esgotar. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui tem conta na Inco e você sabe do que eu estou falando. Enfim, deixa aqui nos comentários o que te parece esse projeto, se você está pensando em investir ou não, quais são os pontos positivos, negativos que você achou e se você já investe na Inco ou não. Fica à vontade também para deixar perguntas aqui nos comentários caso você queira. Eu faço questão de responder principalmente nas primeiras horas. Dito isso, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.